Fala, papirador, tudo bem? Vamos lá, aulinha de hoje, sevianas notáveis, vem comigo. Existem alguns segmentos dentro da geometria que são muito importantes dentro das figuras geométricas. São segmentos que a gente chama de sevianas. E aí a gente vai abordar aqui algumas características dessas sevianas. A primeira dela, altura. A altura, por definição, pessoal, é o segmento que vai sair do vértice ao lado oposto, formando esse ângulo de 90 graus com o lado que ele toca, tá ok? Então a altura, por definição, quem quiser me acompanhar, eu tô na página 4 do nosso material, beleza? E o outro segmento muito importante é a mediana. Mediana também é outro segmento que vai partir do vértice, vai tocar o lado oposto, só que a diferença é que ela vai dividir o lado oposto ao meio. Ou seja, ela vai dividir em duas partes iguais. Bissetriz, já estudamos bastante, já vimos bastante a utilização dela. É um segmento que sai do vértice, toca o lado oposto, porém, ele apenas divide o ângulo ao meio. Aqui não há divisão de lado ao meio. A característica principal da altura é formar um ângulo de 90. Na mediana, ela divide o lado ao meio. E na bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Bacana? E por fim, não menos importante, nós temos a mediatriz. A mediatriz é um dos poucos segmentos, uma das poucas sevianas, onde não necessariamente ela precisa sair do vértice. A mediatriz, ela sai do ponto médio e ela divide o lado ao meio, já que ela sai do ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. E não necessariamente ela precisa tocar o vértice. Olhem bem nosso material lá, e eu deixei bem claro isso. Seviana que corta de forma perpendicular o lado do triângulo passando pelo seu ponto médio, e eu botei lá, a mediatriz não precisa passar por um dos vértices. Ela não precisa, ela pode até tocar, mas ela não precisa. Então eu tracei um segmento aqui, num triângulo qualquer, nesse caso aqui ela não tocou. Ok, pessoal? Uma característica especial, vou usar esse triângulo aqui para mostrar para vocês, é os triângulos equiláteros. Ele tem um comportamento diferente com as sevianas. Então eu vou considerar aqui, ó, o triângulo ABC equilátero. Bacana? Já que ele é equilátero, então todos os ângulos e todos os lados congruentes. Bacana? Vou tirar esse daqui para não ficar aqui atrapalhando. Então, se isso aqui é congruente, esse aqui vale 60, bacana? Esse aqui vale 60. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Se todos aqui valem 60, uma característica principal que só vale para o nosso triângulo equilátero. O ângulo A e o ponto aqui, ó, vou chamar de ponto P. A altura, ela é, ao mesmo tempo, mediana, bissetriz e altura ao mesmo tempo. O que isso significa? Esse segmento, além de dividir o ângulo ao meio, ele vai dividir esse lado ao meio e vai formar um ângulo de 90. É uma característica particular somente do triângulo equilátero. Então, essa característica ela só vale para o equilátero, tá, pessoal? Então, ó, o segmento ele vai partir do vértice, vai vir para o outro lado, ele vai dividir o lado ao meio, vai formar um ângulo de 90 e ele também vai ser bissetriz dos ângulos. Isso só vale para o nosso triângulo equilátero. Vou botar aqui, ó, pronto. Bacana, pessoal? Próxima aula, várias deduções, continua comigo, tem muita coisa bacana por vir, não pode deixar de assistir essa aula agora, as aulas que estão por vir, estão cada vez mais dedutivas, demonstrativas, tem muito, eu apresento muita técnica que eu uso e é bem bacana, tá bom? Continua comigo.